Notícia de última hora, volta o tarifaço do Trump, pega em cheio o Brasil e também a China. Será que está ameaçado aqueles acordos China e Estados Unidos? E petróleo hoje já subiu mais de 7% e volta para casa dos $100. É tudo que a gente vai conversar hoje, logo depois da nossa vinheta. Radar de segunda-feira focado no mercado de soja, milho e dólar. Radar de quinta-feira focado mais no mercado de dólar, de geopolítica. A gente não teve radar nessa segunda-feira. Talvez a gente não tenha na segunda-feira que vem por causa de agenda aqui, de palestras. Mas eu quero pedir para você que se interessa por esses assuntos, deixa uma curtida, deixa um comentário, envia para alguém, não custa absolutamente nada para você e ajuda demais o nosso trabalho, ajuda a gente a chegar em outras pessoas e manter aqui o nosso ganha-pão. Abençoa o nosso trabalho aí de graça, só deixando uma curtida, um comentário e mandando para alguém. Deixo à sua disposição a palestra da Royal Rural. Já recebeu o comentário que eu não gosto quando faz palestra porque não tem vídeo, mas eu vou fazer o esforço para mesmo em dia de palestra a gente trazer vídeos aqui para você, mas leve a palestra para o seu evento. Veja a assertividade que a Royal Rural tem em falar das tendências de soja, milho e dólar. Quero adiantar para você aqui que nós não temos muito tempo para aprofundar nos assuntos que a gente vai trazer, mas são assuntos que vão impactar tanto esse restinho de semana quanto a semana que vem. As tarifas do Trump estão de volta. Dia 24, na sexta-feira, vence aquelas tarifas globais. E aí o mercado já estava meio que preparado para que novas tarifas fossem colocadas de volta. Então já existia a expectativa de que o Trump ia dar um jeito de tarifar todo mundo. De qualquer jeito o Trump quer tarifar. Tinha aquelas tarifas de 10% global contra o mundo inteiro que vencem no dia 24. E agora, amanhã, né? E agora ele traz de volta essas tarifas de uma forma diferente com a justificativa de trabalho forçado. Como é que fica esse novo arranjo de tarifa do Trump? 10% adicional para 17 economias, 10% a mais do que ela já tem, não aqueles 10%, entre a tarifa de cada país individualmente, incluindo a Argentina, que é um parceiro, Canadá, que é um vizinho, México, que é um vizinho, Índia e Reino Unido, que são parceiros. 10% adicional para esses países, mais 17 economias. União Europeia, todos os países da União Europeia e Taiwan se limitam a 10%. Então não é adicional, limita a 10%, vão ficar tarifados pelo menos a 10%. Japão, Coreia do Sul e Suíça se limitam a 12,5%. Agora aqui é onde nos interessa. China e Brasil têm tarifas adicionais de 12,5%. E aí, Pedro, fala pra gente como é que fica a situação do Brasil nessa tarifa adicional. É somando a mais 12,5%. No Brasil aqui seria 12,5% adicional, mais 25% ação contra práticas de comércio antitransparência brasileira, 12,5% de trabalho forçado e 37% seria o total da tarifa. Então seria 37,5% total dos Estados Unidos em tarifa brasileira. Adicionais, né? Então se você pega o etanol ali, tarifas... O Brasil tarifa os Estados Unidos em 12%, mas os Estados Unidos tarifa o Brasil em torno de 2 ponto alguma coisa, vamos colocar 3%. Não é um pouco menos, mas é 2 ponto algo, vamos colocar 3%. 37,5% mais 3%. Então tem produtos que podem chegar a 40% de tarifa. E aí como é que fica a situação da China? A China seria também 12,5% adicionais, que seria para essa quantidade toda. A China inclui 4% normal e 25% de seção 301. E 12,5% de trabalho forçado também. Ao todo seria 41,5%. Acaba sendo uma porcentagem muito alta e que pode acabar prejudicando até os Estados Unidos em si mesmo, né, Ronaldo? É porque a dúvida que fica é a seguinte: a China fez acordos com os Estados Unidos para ela não ser tarifada. Aquele acordo de 25 milhões de toneladas de soja, mais 17 bilhões de adicionais produtos agrícolas, é para a China não ser tarifada. Um ponto importante aqui, reflexão a respeito disso. Foi o tarifaço do Trump que fez o dólar, fez o Chicago vir abaixo de 11. Porque o Trump tarifou e a China retalhou. Chicago chegou perto de perder os $10 por bushel. O que a gente está dizendo para você é que o tarifaço está de volta. Foi o tarifaço do Trump
que fez com que Chicago viesse abaixo de 11, quase perdeu os 10. E agora o tarifaço está de volta. Por quê? O Trump tarifou e a China retalhou. Então, essa é uma notícia baixista para Chicago, porque o mercado pode entender que a China vai retalhar. Não é a tarifa do Trump que causa pressão, é a retaliação da China que causa pressão. A gente não sabe se a China vai retalhar ainda. Isso pode fazer com que a China diga: eu não vou cumprir os acordos, porque os acordos eram para que não houvesse tarifa. E o ponto mais importante, se a China fala que não vai vender terras raras para os Estados Unidos, ela coloca os Estados Unidos de joelho implorando perdão, dizendo: volta, volta meu amor, porque os Estados Unidos precisa das terras raras chinesas, precisa do refino das terras raras chinesas. O ponto agora de discussão é o que a China vai fazer. O Trump está empenhado no tarifaço, colocou as suas tarifas ali, e a dúvida é se vai haver retaliação da China ou não. De novo, foi o tarifaço do Trump que fez com que Chicago viesse abaixo de 11. Então é uma notícia baixista, a depender do que a China possa retaliar. Como eu falei, a gente não tem muito tempo para... A gente está de olho no cronômetro aqui, não tem muito tempo para aprofundar. Ronaldo, mas só uma pergunta. E o porquê que a China consegue ter mais cartada do que os Estados Unidos nessa questão de tarifa? O grande ponto é terra rara, mas a gente olha o histórico. Quando o Trump tarifa, quem foi pedir para negociar não foi a China. Foi os Estados Unidos, que bateu na porta da China: ó, negocia comigo. A retórica e a narrativa do Trump era outra. Não, a China está precisando de um acordo, mas quem bateu na porta da China pedindo acordo foram os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos dependem das terras raras para essa revolução tecnológica. Sem terra rara não tem carro elétrico, não tem inteligência artificial, não tem esses chips modernos que fazem, inclusive, armamento militar. Esse armamento é militar, não fazem máquinas militares, colocadas dessa forma. Então, os Estados Unidos dependem das terras raras. Por isso que essa aproximação com o Brasil, e agora está taxando o Brasil também, mas a gente tem uma negociação muito ruim no Brasil. Porque se o presidente do Brasil colocasse em dúvida as vendas de terras raras, os Estados Unidos não estaria tarifando o Brasil como está agora. Os Estados Unidos dependem 1001% de terras raras. A China tem 90% do refino global. O Brasil é o segundo maior... É a segunda maior região do mundo que tem terras raras. O Brasil é o segundo maior detentor de terra. A gente não refina, mas as terras raras também estão aqui. Em primeiro lugar a China, em segundo lugar o Brasil. E é onde os Estados Unidos está apertando. É como se estivesse dizendo: eu vou apertar ali para eles não entenderem o potencial de negociação que eles têm. E aonde é que o Brasil tinha que usar como moeda de troca para ter um comércio É onde melhor. O Brasil tinha que crescer, mas não cresce. A China cresce em cima disso, o Brasil não. E ao Trump é uma negociação, jogando. Eu não posso deixar claro e evidente o tamanho do poder que eles têm sobre a gente, então eu tenho que usar minhas ferramentas. O Trump tem aquele livro dele, A Arte da Negociação, que ele joga lá em cima para pegar aqui embaixo. Ele fala que a negociação é como uma partida de pôquer, mas o ponto agora é que ele coloca em xeque os acordos com a China. De novo, a depender do que a China responder. A retaliação tem que vir da China para Chicago cair. Se não vir retaliação, Chicago continua sentindo os efeitos da guerra, que é o petróleo subindo e levando Chicago para a China. Bom, eu já falei que a gente não tem muito tempo, mas eu quero pausar aqui um minutinho para pedir para você deixar sua curtida, deixar seu comentário e enviar para alguém e seguir a Royal Rural onde quer que você esteja assistindo, que vai ajudar muito o nosso trabalho. Se as notícias de tarifa não fossem bombásticas o suficiente, a gente ainda tem a situação da guerra acontecendo. O Pedro já tinha trago para a gente aqui nos radares anteriores a respeito da situação lá no Oriente Médio. Não, e é o ponto que está movimentando o mercado de novo essa semana, e essa questão lá no Oriente Médio, onde o Irã começou a levar armamento para os Houthis, que seria esse grupo terrorista que está tomando conta ali do lado do Estreito de Hormuz, que seria o Mar Vermelho, e aonde o mercado começou a preocupar com essa escalada também lá no Mar Vermelho, onde acaba escoando bastante petróleo. Então isso hoje elevou o petróleo só um pouquinho, né, Ronaldo? Hoje foram 7% de alta no petróleo. O petróleo voltou para casa dos $100. Eu quero só chamar a atenção, estou de olho no cronômetro ali, mas só chamar a atenção porque o Pedro tinha trago isso aqui no último radar nosso de quinta-feira. Aqui você tem o Estreito de Hormuz, onde passa cerca de 30% do petróleo global, e aqui você tem o Mar Vermelho,
o Estreito de Babel, que já chegou a passar 12% do petróleo global. Em 2023, 12% do petróleo mundial passou por aqui. E a gente já tinha trago isso, o Pedro tinha trago esse destaque, que o grupo Houthis está ameaçando fechar esse estreito. Olha, eu já falei isso outras vezes, o grupo Houthis, dos Houthis, é um grupo terrorista armado pelo Irã. O Irã escancarou, admitiu, não era escondido, mas ficou mais do que assumido agora que ele patrocina esses grupos terroristas, ele é praticamente dono desses grupos terroristas, e agora os Houthis estão atacando navios. Tanto tem os ataques do Irã no Estreito de Hormuz, e agora o ataque do grupo Houthis aqui no Mar Vermelho, no Estreito de Babel. E é isso que o Pedro está colocando aí. A gente teve uma alta de mais de 7% para o petróleo. E o quanto isso preocupa, tá? Principalmente para o dólar. Não é só que hoje também teve o Banco Central Europeu tendo a decisão de taxa de juros lá, ele se manteve mais falando que se preocupam muito com a inflação, e essa alta do petróleo, principalmente ali na região, o Brent, eleva diretamente a inflação deles. E hoje mesmo a gente já começa a ver também a mudança nas apostas da taxa de juros dos Estados Unidos por essa volta do petróleo acima de $100. E essa questão de guerra lá volta a se preocupar como aconteceu aquela intensificação, né, entre Estados Unidos e o Irã, porque agora são dois locais. Então são dois locais de escoamento de petróleo. A Arábia Saudita é a principal escoadora de petróleo do Mar Vermelho. Então começa a preocupar muito o petróleo e vai agravar a inflação e também o dólar. Dois pontos inflacionários hoje, né? A tarifa do Trump e a alta do petróleo voltando para casa do 100. É petróleo para cima, não tem jeito. A gente já chamou atenção aqui para o dia 29, que é a reunião do Fed. Não aposte mais em queda do dólar. O dólar quer cair, o dólar vai cair com certeza na hora que acabar a guerra. Na hora que finalizar a guerra. E aí, antes de finalizar a guerra, o Trump vem com tarifaço. Então, a pressão da inflação é mais do que pressionada nesse dia de hoje. Então, o petróleo está aí, olhando para dólar, petróleo altista, tarifa altista para dólar. E aí a gente encerra aqui, como é de costume, olhando para o nosso movimento eleitoral, que hoje foi uma pancada no Flávio, né? Hoje foi um dia de prejudicar o Flávio. Essa questão da tarifa entre o Trump, os Estados Unidos e o Brasil aqui acaba batendo muito no Flávio, porque na mídia soltou muito que é culpa dos bolsonaros essa tarifa. Então acaba prejudicando também ele na eleição. E aí a gente tinha até semana passada Lula com 61% de chances de vitória e Flávio Bolsonaro com 25%. Agora o Flávio cai para 23%. O Lula não sobe ali o Renan Santos. Mas é o que eu falo, vai ser definido isso no segundo turno, não subestime o Caiado, não pelo Caiado em si, mas pelo Kassab, que não é só o presidente do partido, mas é o vice do Caiado. Mas, como o Pedro colocou, essa tarifa ela pesa muito contra o Flávio Bolsonaro, porque o que o PT vai levantar de bandeira agora é que o Brasil vai ser prejudicado por causa do Eduardo articulando lá nos Estados Unidos e por causa da família Bolsonaro, o que eles vão colocar é que eles querem prejudicar o Lula e para prejudicar o Lula vão prejudicar o Brasil. E tarifa, petróleo, levam o dólar para cima, mas a gente tem que ficar atento sobre essa questão de Chicago, porque foi o tarifaço que fez Chicago cair. Então a gente tem dois fatores. O petróleo faz Chicago subir, mas a tarifa faz Chicago cair. Vamos ver como é que o mercado vai responder isso nos próximos dias, porque tem que fazer o entendimento dos produtos, porque uma série de produtos ficaram de fora. Então qual que é o real impacto desse tarifaço? A gente ainda não sabe, a notícia é fresquinha, estamos trazendo aqui de última hora, e aí o mercado tem esse trabalho de estudar qual que é o impacto desse tarifaço para cada produto. É isso, né, Pedro? É isso aí, Ronaldo. Falou, pessoal. Até semana que vem.